Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 11. O texto que a gente vai ler hoje é pequenininho, mas o comentário que a gente vai fazer envolve muito mais passagens da Escritura Sagrada. Então, hoje a gente vai mexer bem na Bíblia, graças a Deus. Vamos à leitura? Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Amados, como eu falei, a título de sugestão, que se lesse todo o capítulo 16, ficaria bastante facilitada a compreensão disso que está sendo explicado aqui nesse trecho histórico do Novo Testamento. E se você volta um pouquinho na tua Bíblia, você olha aí a partir do capítulo 15, ainda os últimos versículos do capítulo 15, ou seja, o capítulo 15, a partir do verso 36, é onde começa o relato acerca da segunda viagem missionária de Paulo. É quando Paulo vai se separar de Barnabé e quando ele então vai se juntar a Silas e vai encontrar um outro jovem chamado Timóteo. E nessa viagem aqui nós temos então, em alguns momentos, a presença de pelo menos 4 missionários andando juntos. O próprio Paulo, seu companheiro inseparável, o Silas, esse Timóteo que ele acabou de encontrar e o próprio narrador da história toda, que é o Lucas. Quando você vê falando no versículo 11, o pronome aí, nós, tendo, pois, navegado de Troade, seguimos, ou seja, nós, né? Nós seguimos. Nós quem? Nós 4. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Nessa segunda viagem missionária, é que Paulo vai, então, tirar os pés do seu continente. O Evangelho nasce no Oriente Médio, na Palestina, mais precisamente as regiões da Galileia e da Judéia. Jesus é crucificado em Jerusalém. Obrigado, filha. É lá que ele ressuscita. Depois de ressuscitado, ele é visto tanto na Judéia quanto na Galileia e ascende aos céus, parte para a glória e deixa seus discípulos encarregados de levarem adiante aquela mensagem que ele os encarregou. O Evangelho começa com os judeus. O Evangelho de João, capítulos 11 e 12, trata isso bem. Veio para os seus, capítulo 1, versos 11 e 12. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Quem são esses seus? Os judeus. Nós já falamos disso aqui algumas vezes. Nós já tratamos acerca disso aqui com os irmãos. Quem está bem familiarizado, bem acostumado com a leitura bíblica, não vai estranhar a apresentação desses gentílicos, dessas nacionalidades, da religiosidade judaica, da falta de uma religiosidade ou mesmo de um excesso de filosofia ou uma pluralidade religiosa dos gregos. Enquanto o judeu se gloria de servir a um Deus só e ter uma lei, o grego, por sua vez, não está muito preocupado com isso e ao passo que abraça qualquer religião,
é muito mais apegado à filosofia e a resultados práticos que essa filosofia ou essa religião possa dar. É por isso que o Evangelho de Marcos, apresentado, que é escrito para romanos, apresenta Jesus como um servo, como um trabalhador, que eles querem saber para que isso serve. Afinal de contas, esse Jesus servia para quê? Então ele é apresentado como um grande servo, como um grande trabalhador. No mundo grego, como a mais perfeita expressão que se pode alcançar de um ser humano em sabedoria, em poder, e assim Jesus vai ser apresentado como um homem perfeito. Se vocês voltam um pouco aí no capítulo 16, a gente começou pelo versículo 11, né? E tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. O que está acontecendo aí é que esse grupo de missionários está viajando, está mudando de uma cidade para outra, já 100% guiados por Deus, sem que suas vontades pessoais sejam levadas em consideração para isso. Não dá para a gente dizer que eles tenham escolhido viajar para aquele lugar para pregar. Verso 12, dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Que cidade é essa? Filipos vai receber uma carta posteriormente, a carta aos Filipenses. Filipos vai ser a primeira cidade do novo continente que as empreitadas missionárias do apóstolo Paulo alcançam. Ele deixa o continente asiático e passa para o continente europeu. Filipos, hoje região da Grécia, nessa época chamada de região da Macedônia. Macedônia não era um país como é nos dias de hoje, era uma região onde cabiam mais países. Essa região já era Europa como hoje é Europa, e é a partir daí que o Evangelho vai verdadeiramente se esparramar pelo mundo. Eu chamo a atenção, queridos, para que vocês prestem, como diz lá no Goiás, preste assunto nesses versículos, ou no versículo de número 6. Olha aí, 16, versículo 6. Percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Para que nós estamos vendo aí? Eles queriam pregar a palavra, ou seja, queriam continuar pregando a palavra na Ásia. Estava na região da Frígia, da Galácia, outra cidade para onde vai uma carta depois, carta aos Gálatas. Mas eles não puderam pregar a palavra ali. E Paulo deixa muito claro o motivo, que para alguns aqui deve ser assombroso, não é verdade? Como é que o texto diz? Tendo sido impedidos por quem? Como é que é esse negócio? Quer dizer que os pregadores queriam pregar em determinado lugar, mas o Espírito Santo os impediu? É curioso, mas é literalmente isso que está acontecendo. E aí a cabeça da gente agora viaja, né? Como assim? Então o Senhor está condenando esse povo aí agora? Não necessariamente, de maneira nenhuma. Outros pregadores vão andar por lá também. E outra coisa, Paulo já deixou igrejas plantadas nessas regiões desde a sua primeira viagem missionária. E ele já está na segunda viagem, e em algumas dessas igrejas ele já está passando pela segunda vez, como ele mesmo usa o termo, confirmando alguns irmãos.
Olha que legal. Na cabeça dele é ali que vai se desenvolver um grande avivamento, é ali que a igreja vai ser fortalecida, é ali que ele vai ganhar mais almas. Mas ele se depara com essa situação aí. Quer pregar em um lugar, mas é impedido pelo Espírito Santo. Continua ainda no versículo 6, passa para o 7. Defrontando Mísias, tentavam ir a Bitínia, ou seja, já que não podia ficar ali naquela região da Galácia, nem da Frígia, então eles pensaram em subir na direção do Mar Negro, ou seja, para o norte. Mas olha que interessante. Mas o Espírito de Jesus não permitiu. Uai, mas peraí. Como é que é esse negócio? É preciso que se entenda aqui, que se ele está falando no Espírito Santo, se ele está falando no Espírito de Jesus, ele está falando em Deus. Num espaço tão curtinho aí da Escritura, a Trindade vai ser apresentada inteirinha. Ele tenta ficar pregando num determinado lugar, o Espírito Santo os impede. Ele tenta então viajar para o norte e o Espírito de Jesus não permite. E contorna aquele lugar. No versículo 9, ele então vai dizer que à noite teve uma visão. Certamente, para aquele homem que largou sua própria vida para viver a vida de Deus, aquele homem que largou tudo para pregar a palavra de Deus, agora está diante de um dilema. Eu quero pregar em algum lugar, num determinado lugar, mas o Espírito Santo me impede. Eu quero viajar para um outro determinado lugar, mas o Espírito do Senhor Jesus não permite. Certamente Paulo ora, é um homem fervoroso de oração constante. Paulo ora o tempo inteiro sem parar. E Deus o responde. Responde de uma maneira fácil de ser compreendida. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava. Rogar alguma coisa é pedir com bastante veemência. Não é como quem pede, me dê um cafezinho aí. Não, é um pedido medonho, um pedido incisivo, um pedido insistente. É um clamor veemente. Na visão, um homem europeu, ou seja, um homem macedônio, aparecia para Paulo de pé e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos, socorre-nos, passe para a Macedônia, ou seja, mude de continente, venha à Europa, nos ajude aqui. Então ele compreendeu. Porque foi que o Espírito Santo impediu que ele continuasse pregando na Ásia. Porque foi que o Espírito do Senhor Jesus não permitiu que ele viajasse para o norte. Com a visão agora tudo fica muito claro. E o verso 10 diz que assim que ele teve a visão, imediatamente, olha só, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Lembram-se que eu disse que nesse pequeno pedacinho de texto a Trindade estava sendo apresentada? O Espírito Santo que impediu de pregar na Ásia, o Espírito do Senhor Jesus que não permitiu que viajassem para o norte, e o Espírito de Deus que lhes deixa claro que a vontade do Senhor era outra, que o itinerário era outro, e que era para ir para onde Deus queria, e não eles. Paulo e seus companheiros missionários tinham uma vida nas missões. Eles não tinham outras prioridades de vida, não tinha prioridade nenhuma que não fosse pregar o Evangelho. A dependência era total de Deus para essa finalidade.
nobre e ao mesmo tempo perigosíssima, principalmente naqueles dias quando se matava os pregadores a sangue frio. E um homem daquele, com aquela intimidade toda com Deus, afinal de contas nós estamos falando de um apóstolo. Estamos falando de um apóstolo bíblico. Amém? Se você ligar a televisão hoje, você vai ver uma porção de apóstolos aí. Todos falsos. Nem convertidos são. No dia em que se converterem, a primeira coisa que vão fazer é clamar: não me chamem de apóstolo, porque eu não sou. O elemento que a si mesmo se intitula apóstolo não faz ideia do que seja o evangelho. E nem sonha com que tenha sido um apóstolo. Porque se ele sonhasse, ele não queria ser um. Então estamos falando de apóstolo verdadeiro. Não é desses pela-porco mentirosos de hoje, não. Estamos falando de apóstolo de verdade. Sendo Paulo um apóstolo, quantas são as situações que Paulo experimenta? Fazer algo nobre. O que ele queria fazer na Ásia? Pregar o evangelho. Ele não estava ali a passeio, ele não queria se divertir. Ele queria pregar o evangelho ali na Ásia. Mas o Espírito Santo o impediu. Quantas coisas nobres nós imaginamos que tem que ser feito num determinado lugar, de uma determinada maneira, com um determinado fim. E o Espírito Santo está clamando, gritando aos nossos ouvidos que não. E nós estamos insistindo. Você já ouviu aquele dito popular de fazer a mesma coisa errada várias vezes, imaginando que tenha um resultado diferente? Ora, se todas as vezes que se tentou fazer alguma coisa errada, o resultado foi aquele, todas as vezes que você tentar, vai ser aquele de novo. Sempre que se somar 2 mais 2, vai dar 4. A não ser que a calculadora esteja estragada. Ele muda de ideia. Então, se o Espírito Santo está impedindo que pregue aqui, então vamos para o norte, né? Tem muita terra, muita gente para ser evangelizada por lá. Mas o Espírito de Jesus não permite. Estamos falando de um apóstolo, um homem com uma intimidade tremenda com o Senhor. Imagine nós, quantas decisões precipitadas tomamos na vida, e choramos, e berramos, e rolamos pelo chão, imaginando que Deus não me ama. Deus tem o plano dele que é eficaz. Ele nunca erra, ele nunca se engana. Deus jamais falha. Amém, amados? E nós? Como erramos, na verdade? Como nos enganamos? Como damos o bote errado, né? O Senhor não permite que algo seja feito e a gente tenta por um lado e não dá certo, e vai pelo outro, e tenta um mecanismo humano para ver se dá certo, e paga um suborno, e quando vê, está fazendo loucuras para que algo que a gente maquinou na ideia seja concretizado, sendo que aquilo não faz parte do que Deus tem determinado para nós. Amados, esse é um capítulo da Bíblia para você ler assim umas 200 vezes meditando. Só nesse trechinho da Escritura, o capítulo 16, esses versículos, só do 6 ao 10. Só esses 4 aí. 5, né? 6, 7, 8, 9 e 10. Ler, reler, ler de novo, parar, meditar, botar a mão no queixo, deita, dorme, sonha com ele, acorda, pega, lê de novo. Tudo isso para que se tenha, de modo bastante claro, a convicção de que Deus é Deus e que Ele é soberano e que nenhum de seus planos pode ser frustrado, de que agindo Ele, quem impedirá?
e de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Como nós damos murro em ponta de faca, nos fingindo de surdos, não ouvindo a voz do Senhor e tentando levar a coisa na força do nosso braço, na inteligência da nossa cabeça. Temos muito a aprender com esses homens de Deus do primeiro século. Amém, amados? Por conta disso daí, foi que ele navegou e chegou, então, em Filipos. E o versículo de número 12 vai dizer que chegaram lá e nessa cidade, ou seja, na cidade de Filipos, eles permaneceram por alguns dias. Cidade grega, a primeira do novo continente onde eles estão pisando, e com algumas novidades. Quando a palavra diz que eles permaneceram alguns dias ali, nós entendemos que nesse sábado que ele começa a relatar no versículo 13, ele já sabia que aquela cidade, que aquele local reservava para ele novos ares, novas experiências. E se você, meu amado irmão, minha amada irmã, que está acostumado e tem por hábito ler a palavra de Deus, se lembra do que você leu nos capítulos anteriores, principalmente na primeira viagem missionária do Paulo, você vai se lembrar de que, tão logo ele e Barnabé chegavam numa cidade, o que eles faziam? No dia do sábado, eles iam a uma sinagoga. Eram cidades povoadas por judeus, e a religião judaica era plenamente tolerada pelo Império Romano. Então, mesmo que a cidade fosse culturalmente romana, ou mesmo que fosse uma cidade de gregos ou de romanos, haviam cidades gregas no mundo judaico, não faltaria uma sinagoga naquela cidade. Algumas cidades tinham, inclusive, mais de uma sinagoga. Tinha sinagogas no plural. No dia de sábado, como é costume dos judeus, eles iam à sinagoga para fazer mais ou menos isso que nós estamos fazendo aqui. Nas sinagogas, eles se reuniam, eles entoavam salmos, os salmos eram cânticos, como é até o dia de hoje, mas dificilmente a gente canta. Eles cantavam ali alguns louvores a Deus, cantavam os salmos, liam os profetas, ou seja, a escritura sagrada, faziam uma pregação, orações e iam embora. O nosso culto cristão hoje, ele se parece um pouco com o culto judaico que era prestado nas sinagogas. A sinagoga existia em lugares, em cidades longe do templo em Jerusalém. Em Jerusalém, o ideal era que a pessoa fosse ao templo. E você vai notar, leitor da Bíblia, você que vem lendo aí o capítulo de Atos, que aqui em Filipos eles experimentam algo diferente. Olha o versículo 13. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Foi o ambiente mais religioso que eles encontraram ali em Filipos. Uma beira de um rio, provavelmente à sombra de uma árvore, onde parecia ser um lugar de oração. Era tudo que eles precisavam encontrar. Ali tem um grupo de pessoas que estão interessadas em coisas espirituais. Amados, é bastante conveniente que nós saibamos identificar cada oportunidade diante da qual o Senhor nos coloca. Para anunciar o Evangelho a uma multidão de pessoas, e naquele dia quase 3.000 pessoas foram batizadas.
Ele se aproveitou de um momento religioso, de uma ocasião de ajuntamento religioso para apresentar a palavra de Deus. Em seguida você viu Deus tirando o diácono Filipe de um avivamento tremendo em Samaria e o mandando para uma estrada no deserto para anunciar a palavra de Deus a um certo eunuco etíope que ia passando por ali. Você se lembra? Não foi interessante aquilo dali? Muito legal, né? Ele, por ordem do Espírito Santo, se aproxima da carruagem e ouve que o eunuco ia lendo o livro do profeta Isaías, não é? E se aproveita da ocasião para perguntar: você entende o que você está lendo? E, evidentemente, a resposta do homem foi: não, como é que eu vou entender se ninguém me explicar, não é? Ele aproveita a ocasião, aquele homem se converte com a explicação do Evangelho e é imediatamente batizado. Glória a Deus! Você vai ver em seguida o apóstolo Paulo também se convertendo, mas aí é uma situação totalmente inusitada, tudo é novo, nada se parece com coisa alguma. Paulo não está nem um pouco interessado na religiosidade cristã, embora esteja cumprindo seu papel como um fariseu zeloso de religiosamente perseguir qualquer outra religião que fosse contrária àqueles preceitos que ele recebeu a vida inteira. O Senhor Jesus lhe aparece no caminho e vocês sabem que isso vai dar no final. Paulo é batizado e se torna esse personagem sensacional da Escritura Sagrada. Você viu na semana passada a conversão de uma certa autoridade romana, um centurião chamado Cornélio. Cornélio estava orando, Agora quem se aproveitou da ocasião foi só o próprio Deus, não tinha um homem perto. Deus já estava de olho naquele Cornélio, já o conhecia, porque sua vida de piedade, as suas esmolas e as suas orações subiram até Deus. E Deus então cria todo um cenário para que o apóstolo Pedro fosse à casa daquele homem e o evangelho fosse anunciado para ele, e ele se convertesse com todos os de sua casa e fosse então imediatamente batizados. Amém, amados? E agora você está vendo aqui uma ocasião em que essas pessoas não estão procurando, essas mulheres não tiveram nenhuma visão, nenhum anjo apareceu para elas. Paulo também não ouve dizer de anjo algum, nem de visão nenhuma, vá ali para a beira do rio. Ele apenas se depara com a situação que até então para ele é inédita, chega num lugar onde não existem sinagogas, e agora o que é que eu faço? Ele guarda pelo menos o dia, bom, é sábado, vamos ver o que a gente encontra. Sai da cidade, vai para uma beira de rio, encontra ali um grupo de mulheres, outra coisa que nos chama a atenção. Um grupo de mulheres. Você não viu isso acontecer antes. Você vai encontrar algumas mulheres convertidas que já eram discípulas do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vem quebrando tradições do antigo judaísmo que não reservava às mulheres nenhum lugar. O próprio templo em Jerusalém não permitia que as mulheres adentrassem o pátio principal. As mulheres ficavam num pátio exterior, lá do lado de fora do templo. Era vedada a entrada das mulheres ao templo. Está aí, irmãs, mulheres queridas, um motivo a mais para vocês amarem ainda mais o Senhor Jesus e a sua palavra. Em Cristo, fomos nivelados quanto a essa questão. Não quanto à questão da mulher exercer liderança sobre homens. Isso a Bíblia nunca permitiu. E a igreja do Senhor está se afundando como quem patina em areia movediça, pela insistência de muitos grupos
em teimarem nessa ordenação antibíblica. Ah, mas a pastora fulana prega tão bem. Prega. Tem criancinhas pregando bem, tem falsos profetas pregando muito bem, mas à mulher não foi concedido pelo Senhor exercer liderança sobre o homem. Eu abro até um parêntese aqui para falar no crescente movimento feminista na nossa sociedade. Grande colaborador para a derrota geral da nossa sociedade. Não, senhores, que tenham-se que defender o machismo. O machismo é uma desgraça total, mas o feminismo também é. Não se combate um mal com outro mal. Se vence o mal com o bem. E todos esses ideais feministas são malignos em essência. Senhoras, moças, meninas, abram seus olhos e tenham como fundamento de vida a palavra de Deus. Eu garanto para você, você vai estar seguindo por um caminho muito mais seguro e de recompensa garantida, porque quem recompensa é o próprio Deus. Não sigam esses blocos sociais ou sociológicos ou ideológicos, porque eles, insisto, são malignos em essência. Voltando ao texto, mas no cristianismo, na igreja, as mulheres acharam lugar. Paulo encontra um grupo de mulheres orando à beira do rio. O verso 13 termina dizendo que ele então se assenta e fala às mulheres que estavam reunidas ali. Primeiro, a atitude dele se assentar, como quem vai tratar de um assunto com toda a atenção, sem pressa, sem agonia, sem aperreio. Vocês estão me entendendo, né? Com toda calma, Paulo vai testemunhar do Evangelho para aquelas mulheres. Amém? O conteúdo do que Paulo passou para aquelas mulheres não é nem um bicho de 7 cabeças para os irmãos que estão familiarizados com Bíblia. Qualquer um que tenha lido o livro de Atos, qualquer um que leia as epístolas de Paulo, facilmente vai chegar à conclusão do conteúdo da pregação de Paulo àquelas mulheres. Não precisa pensar que ele tenha criado ou citado um evangelho diferente nesse momento. Não. Aquilo que ele anunciou para essas mulheres foi aquilo que ele anunciou em todas as suas pregações, quando testemunhou do evangelho do Senhor. Que todo homem nasce pecador, que por causa disso é destituído da glória de Deus, é carente da glória de Deus, mas que o Senhor Jesus, na sua morte e ressurreição, pelo lavar regenerador do sangue que ele derramou naquela cruz, os pecados do homem podem ser cancelados, e aquele que outrora era condenado ao inferno, recebendo essa palavra em seu coração, crendo no Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, tem seus pecados perdoados e vai morar no céu. Amém? Em resumo, o que ele pregou foi isso. Se alguém cogitar que foi outra coisa que ele disse, seja esse maldito, porque ele não tinha outra mensagem para pregar. Era só disso que ele falava. Verso 14. Certa mulher, chamada Lídia. Muito provavelmente o nome dela dizia respeito à cidade da onde ela era natal, onde ela tinha nascido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira. Tiatira, meus amados irmãos, é uma daquelas cidades, uma daquelas 7 cidades para as quais Jesus manda uma carta lá no livro do Apocalipse. Está lembrado daquelas 7 cartas do Apocalipse? A quarta carta, ou a quarta igreja daquela lista de 7, é a cidade endereçada à cidade de Tiatira. Essa cidade da qual se originara aí a Lídia. E ela era produtora ou vendedora de púrpura. Lá na carta do Apocalipse também vai ter uma menção a isso.
mas de modo figurativo com relação à tonalidade do produto. Eu vi uma reportagem, uma matéria, né, do National Geographic, essa fabricação de tintas, de corantes, pigmentos, isso, o nome ideal é esse, pigmentos. Até os dias de hoje, são comuns naquela região, existem até hoje, muito ameaçados pela poluição dos oceanos, mas é nos corais ali da região que se tira uma ostra, e algumas delas as ondas trazem para a praia, e eles tiram aquelas ostras e o miolinho daquela ostra vai produzir tintas de tonalidades diferentes. Vai ter um vermelho, vai ter um roxo e uma outra cor lá que eu não sei o que é, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu sou daltônico, né? Então o que eu escutei lá eu gravei, só de olhar com o olho eu não gravei nada, que eu não sei quem é quem não, sabe? Mas era algo muito caro. Até os dias de hoje é caríssimo esse pigmento para atingir tecidos. Então essa Lídia era uma mulher de posses, não era uma mulher pobre. Era uma mulher que era detentora de recursos, uma mulher de vida material tranquila, sossegada. Eu não sei se essa informação é de grande utilidade, mas quando a gente prega o evangelho e fala num desapego, fala na dificuldade de um rico entrar no céu, como o Senhor Jesus diz nos evangelhos sinóticos, alguns ficam assim meio admirados, e não é difícil entre nós alguém que conheça alguém que é rico e veja que a pessoa, além de rico, é meia dura mesmo, né? Seja ruim de ser alcançada com a pregação, não dá muito ouvidos a ninguém, não é verdade? Tornam-se pessoas sisudas, difíceis de serem aconselhadas, né? Mas há exceções. No próprio Evangelho, nós vamos encontrar pessoas ricas servindo ao Senhor Jesus. Na sua morte, um fariseu chamado José de Arimateia cede, inclusive, a sepultura que estava sendo preparada para a sua família, para o enterro de Jesus. Ele providencia tudo aquilo. Era um homem de posses. Um certo Zaqueu é escolhido também pelo Senhor, homem rico, que conquistou parte de sua riqueza de modo ilícito. E como se converteu, imediatamente também ficou pobre, né? Porque devolveu tudo que tinha usurpado dos outros. E outras ocasiões nós vamos conhecer ou vamos ouvir falar de homens de posses que se convertem a Cristo. E aqui a Lídia, homem ou mulher de recursos. E ditas essas características acerca da Lídia, vamos ao que interessa dela. Temente a Deus. Olha, você vai ouvir dizer que o Cornélio lá era temente a Deus também. Era ou não era? Mas foi necessário que o evangelho chegasse até ele para que ele escutasse, ouvisse, né? Aqueles homens lá de Atos 2, do dia de Pentecostes, estavam lá em Jerusalém porque eram tementes a Deus, caso contrário não teriam viajado até ali. Então, embora fossem tementes a Deus, tiveram que ouvir. Aquele eunuco etíope viajou, mas viajou de longe, lá da Etiópia para Jerusalém, para uma festa judaica, porque era temente a Deus, mas precisou ouvir o evangelho. Paulo era temente a Deus, guardava todos os preceitos do judaísmo com um zelo tão grande que perseguia as seitas para matar aqueles que de alguma maneira estavam afrontando o evangelho. E você está vendo aqui, mais uma vez, a expressão se repetindo. A Lídia era uma mulher que temia a Deus. Mas faltava algo. O que faltava para Lídia? Ouvir o evangelho. Oh, glória a Deus. Amados, ninguém
será salvo sem ouvir o Evangelho. A não ser que você seja um apóstolo fora de hora e o próprio Senhor Jesus venha falar contigo. Mas eu tenho certeza que o que ele vai apresentar para você também será o Evangelho. Fora isso, todos nós carecemos ouvir o Evangelho. Oh, amados, não é de hoje, são séculos e séculos fazendo isso que nós fazemos aqui. E ouvindo testemunhos e mais testemunhos de irmãos que ganham coragem, encontram coragem em Deus e pedem um belo dia para dar um testemunho e sobem a um púlpito de igreja e confessam para os irmãos: olha, irmãos, eu estou nessa igreja há 30 anos, mas domingo passado agora, depois da mensagem que eu ouvi, eu me converti. Aí a expressão é mais ou menos essa que eu estou olhando em vocês, em alguns aí, os olhos arregalados. Como assim, pastor? Dizer que o cara estava 30 anos na igreja e não era convertido, não é? Pois é, amados, não era não. E o que é que ele fazia lá? Não pergunte para mim não, querido. Não me faça pergunta difícil. A Bíblia é clara quando diz que a fé vem pelo e o ouvir. Não é ouvir o finado Gugu, nem agora que o bichinho morreu, muito menos quando ele estava vivo. Não é ouvir o Faustão, não é ouvir o Safadão, nem o Santão. A gente insiste, amados, para que você esteja na igreja, congregando, andando com os irmãos, precisamente para que você ouça, para que você escute a palavra de Deus, crendo que mais cedo ou mais tarde, para aquele que ainda tem dúvida, por meio de uma conversão sincera, essa dúvida se acabe em nome de Jesus. Amém, amados? O que acontece com todos nós aqui, sem exceção, todos mesmo, 100% de nós, é que nós tememos a Deus. Nós temos algum temor de Deus em nosso coração. Assim como Cornélio tinha, assim como a Lídia tinha, assim como aquele eunuco também tinha, como aqueles homens que estavam em Jerusalém tinham. Mas para todos eles faltava ouvir o quê? Palavra de Deus. Pessoas maduras, homens velhos, mulheres adultas, tementes a Deus desde a infância, mas precisavam ouvir o Evangelho. E ouviram, e quando creram, foram salvos. Amém? Você insiste por que de vez em quando eu tenho que estar puxando a orelha de um que eu procuro, sumiu? Não veio ao culto domingo passado, porque eu estava cansado. Oh, que dó. Estava muito cansado. Está muito quente. Estava chovendo. Está muito frio. Tem gente que consegue sentir frio aqui no Piauí. Isso é a ser estudado pela NASA, uma criatura dessa. É simplesmente impressionante. É praticamente um ET. O pé doeu. Gripado. Estava bonito de chuva. Eu já ouvi alguém dizer que botou o pé para vir para cá, mas olhou assim e falou: olha, deu uma cheirada no ar. Eu falei assim: eu acho que eu vou gripar. Voltou para dentro. Pô, se já tivesse gripado, era para vir, imagine, eu acho que eu vou gripar. Gente, isso é tratar o evangelho com zombaria, isso é zombar da igreja de Deus, isso é zombar do próprio Deus. Isso é um escárnio. E a igreja do Senhor, com aqueles que o Senhor tem posto à frente, e aquela meia dúzia, 10, 15, 20, que estão ali firmes,
aqui fazendo a mesma coisa. E o lindão, meus pés estão doendo. A lindona, meu lombo. Passei o dia lavando roupa. Chegou visita. Fui visitar mamãe, papai, filhinho. Irmãos, eu passo vergonha, e como passo? E pego bronca, porque vez ou outra eu estou dando a bronca e devolve a bronca de lá para cá. Vem com os pés nos meus peitos, assim como quem diga, agora que o pastor é vagabundo, pensa que todo mundo é também. Aqui o pastor é vagabundo. Nessa altura o pastor não tem conta para pagar, o pastor não trabalha, o pastor vive disso aqui. Né? Dureza, amados. E o meu empenho para que você saia de casa, se junte com teus irmãos e ouça a palavra de Deus. Olha, queridos, não tem outra maneira de você ser vacinado contra as heresias pregadas no mundo que não seja ouvindo o evangelho na tua igreja. O que tem sido oferecido pelo mundo afora como sendo o evangelho do Senhor Jesus? E deixando pessoas cada vez mais merecedoras do inferno do que já era antes de colocar os pés dentro de determinada igreja. Porque teve seu coração completamente preenchido com um evangelho falso, nojento, doente, que não exalta Deus, pelo contrário, exalta o homem e coloca o homem numa situação que ele nunca esteve e nem vai estar. E apresenta um Deus serviçal, um Deus submisso. Como aquela imagenzinha de Santo Antônio, que a moça quer casar, pega, bota de cabeça para baixo num copo d'água e põe no congelador. Toma, infeliz, aí agora para tu, que estou eu aqui encalhado até hoje, santo vagabundo. Estão tratando o Senhor Jesus e a igreja do mesmo modo. Vendo isso aqui como um grande verdurão, um sacolão, que você vem aqui pegar o que você quer, o que você precisa e vai-se embora. E se não estiver dando o que você quer, o que você precisa, tira do mundo. Não me serve. Quero não. Paulo, no dia de sábado, vai para a beira de rio, onde acham as mulheres orando, e ele prega para aquelas mulheres. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, escutava o que Paulo pregava. A parte final do versículo 14. Amados irmãos e irmãs, abram o orelhão, abram as orelhas da cabeça e também as do coração e prestem atenção nessa frase, pelo amor de Deus. Isso é lema da teologia reformada que nós pregamos. Da salvação pela graça. Amém? O que é que diz? O Senhor lhe abriu o coração para que atentasse ao que Paulo dizia. Vamos falar mais uma vez? O Senhor lhe abriu o coração para que atentasse ao que Paulo dizia. Você entende agora por que nós insistimos tanto para que você esteja aqui ouvindo essa palavra? Amém? E se você não sabia disso, vai ficar sabendo agora. Constantemente eu oro a Deus para que o Senhor abra teu coração, para que você compreenda a palavra de Deus, tal qual Lídia está compreendendo agora. Amados irmãos, preste atenção. Paulo prega a mensagem e o Senhor é quem age por meio dessa mensagem para criar uma resposta de fé na pessoa que está ouvindo. Outra coisa, em última análise, o que atrai as pessoas a Cristo não é a sabedoria ou a desenvoltura do pregador, não. Mas sim a obra sobrenatural de Deus no coração do homem, da mulher. Se Deus não fizer essa cirurgia,
Não tem pregação que eu faça aqui que te convença. Se eu começar a pular, falar com a língua enrolada, rolar pelo chão, em pouco tempo eu vou ter um monte de gente imitando o que eu faço aqui. Se eu começar a cuspir na cara dos outros, daqui um dia você vai virar a igreja do cospe-cospe, todo mundo cuspindo um na cara do outro. Eu consigo convencer vocês de qualquer coisa. De assistir o culto pendurado nessas linhas aí, de cabeça para baixo, igual morcego. Qualquer coisa que eu tentar colocar na tua cabeça, eu coloco. Qualquer loucura, qualquer barbaridade. Mas a verdade do Evangelho, não. A verdade do Evangelho, eu sou chamado para pronunciar. Fui encarregado pelo Senhor para isso. Independente de eu estar contente, de eu estar triste, de eu estar com minhas contas pagas, ou com medo da Cepisa amanhecer lá em casa amanhã cedinho com o alicate na mão para cortar minha luz, independente de filho estar me dando trabalho, independente de qualquer situação, se alguém nasceu, se alguém morreu, se meu time foi campeão ou se foi rebaixado, estou eu aqui, com o mesmo sorriso amarelo na cara, entregando para você essa mensagem. Essa que o Senhor me incumbiu de pregar. Mas a obra de convencimento, para que você creia nela, depende do Senhor. Se o Senhor não tocar no teu coração, eu não vou tocar. Não adianta você querer, porque se dependesse de você querer, você estava mais morto ainda. Porque ninguém quer Deus. Nenhum de nós. Nunca quisemos. Nunca escolhemos Deus. Ninguém aqui escolheu Deus. Eu não escolhi Deus. Ai de nós, se dependesse de nossas escolhas. Decorem essa expressão. Paulo prega para aquelas mulheres. No meio havia uma chamada Lídia. E o Senhor, o que é que faz? Abre o coração da Lídia para que ela entendesse aquilo que Paulo estava pregando. A palavra está dizendo que havia um grupo de mulheres. É ou não era? Não era um grupo? Nós não sabemos quantas eram, mas com certeza eram mais de 3. Se fossem só 3, citaria que eram 3. Podia ser 4 ou 40, não sabemos. Por que não se converteram todas? Será que era só a Lídia que escutava, as outras eram tudo surdas? Será que o problema era esse? Não. Naquele momento, o Senhor só queria a Lídia. Se as suas companheiras se converteram depois, e eu creio nisso, já foi em outra ocasião, em outra pregação. Você que já entregou sua vida para Jesus, já confessou Jesus como Senhor de sua vida aqui, quantas pregações você ouviu antes daquela que tocou no teu coração? Quantas você entrou, escutou e quando foi embora coçou a cabeça? Que foi que ele falou mesmo? Quantas vezes na segunda-feira alguém que não veio à igreja perguntou para você: ei, que foi que o pastor Walter pregou ontem mesmo? E você... Ih, rapaz, não lembro não. Deixa eu olhar aqui no grupo da igreja para ver pelo menos o texto. Entrou, cochilou, que foi uma beleza, escutou uns pedaços. Quando eu dei um grito aqui, opa, acordou meio assustado. Opa, amém! Não, não é hora de dizer amém, não. É hora de dizer misericórdia. Ah, tá, misericórdia. Deu uma esfregada no olho, levantou, bebeu uma água, voltou. E foi embora sem entender bolufas. Mas num belo dia, a mensagem bateu fundo. Foi ou não foi? Glória a Deus por isso. Naquele dia o Senhor tocou no teu coração. Ah, pastor, então, sendo assim, eu não preciso vir mais não, né? Oh. Manutenção, meu amado irmão. Tudo que nasce precisa crescer. E principalmente quando nasce novinho, tem que ter cuidado. Pegar no colo, dar mingauzinho, porque se der um mocotó, uma rabada com macaxeira, o neném morre, né? Então é devagarzinho, à medida que vai crescendo, vai dando ali um gomoso mais grosso. Não é não, diabo? O gomoso no dedo, né?
O menino engorda, né? Depois passa ali para um feijão. Como é que chama o feijão com farinha amassada aqui? Capitão, o capitão, né? O bichinho vai crescendo. Quando fica velhinho, volta, dá uns negocinhos molinhos que os dentes vão quebrando tudo, né? Se der um torresmo muito duro, a gente passa o dia todinho lambendo ele. Faz parte da vida, né? Tem alguém assustado com essa ideia aí de Paulo abrir o coração da Lídia? Tem, não tem? Ora, não tem. Tem sim. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Bom de decorar, né? 36, 26. Mas o próprio Ezequiel repete isso mais vezes. O Senhor diz por meio do Ezequiel, bem assim, ó. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. O Senhor está dizendo, eu mesmo aqui amoleço o coração de um, endureço o coração de outro, porque Ele é soberano, Ele é Deus. Amém, amados? Ele é Deus, Ele pode. Pastor, não concordo com isso. Lamento, irmão, é muito triste, viu? E também é um problema teu, né? Lamentável. Não quer concordar, não concorde. É um sinal claríssimo que teu coração continua duro. Ainda tem uma pedra aí, o Senhor ainda não fez a cirurgia. Uai, pastor, e o que é que eu posso fazer? Meu irmão, ouça a palavra. Continue ouvindo a palavra. Afinal de contas, a fé vem pelo... Não tem outro jeito. Ela não vem por coceira, não vem por carrapato, não vem por injeção, ela só vem por ouvir o quê? Palavra de Deus. Texto de Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 14, o Paulo fala disso. Há uma comunidade de gente sabida, né? Os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos são parênteses naquela carta toda, exatamente para tratar dessa soberania de Deus. E no capítulo 9, a partir do verso 14, ele diz assim, ó: que diremos então? Que Deus é injusto? Ó, Paulo já está perguntando, depois de fazer essas explicações, que Deus escolhe a quem quer e rejeita quem Ele quer, porque Ele é soberano. Evidentemente, alguém poderia perguntar, ou sugerir que Deus é injusto. Então, Paulo já se adianta. O que a gente diz? O que a gente vai dizer? Que Deus é injusto? Ele mesmo responde, de modo nenhum. Pois, ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Ou seja, não depende do homem querer. Não depende do homem correr. Ah, eu vou correr mais que aquele ali é mais fraquinho. Ah, a irmã Loura e eu estou meio derrubado, mas eu corro mais que a irmã Loura. Se dependesse da carreira, pelo menos essa eu deixava para trás. O Eximar também, com o joelhinho velho, eu largava para trás também. Ó. Já tinha 2 que eu deixava de lado. Ah, já o Bruno não dava conta de correr mais ligeiro que o Bruno. Menino novo desse, sadio, já ia perder para ele. Não depende de quem corre, muito menos de quem quer, mas a dependência da misericórdia do Senhor. Amém, amados? E porque a Escritura diz a Faraó, foi para isso mesmo que eu te levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Olha só. Mas, gente,
Que negócio legal, né? Outro trecho da Escritura, em Efésios, capítulo 1. Vocês vão se lembrar bem, nós já pregamos a série de mensagens em Efésios aqui. Efésios 1, 17 a 19. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Coração tem olho? Olho não fica na cara, não, na cabeça. Quando você lê iluminados os olhos do coração, entenda assim, iluminados os olhos da vossa alma. Aquilo que com esses olhos de carne aqui a gente não pode ver, com os olhos de uma alma purificada, abençoada, capacitada pelo próprio Deus, é possível que se veja. Amém, amados? E isso para quê? Para que saibam qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória, da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Moral da história, Deus tocou no coração da Lídia para que ela entendesse as coisas que Paulo dizia. De outra maneira, nós não vamos entender nunca. O Evangelho é loucura, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Lembram-se, nós já pregamos essa mesma série de mensagens em domingos anteriores. O Evangelho não traz uma proposta agradável para quem ama o mundo. De jeito nenhum. Se o teu objetivo em frequentar uma igreja, em ser membro de uma igreja, é ficar rico, importante, famoso, bonito, pelo menos aqui conosco, amados, eu lamento te informar, mas você deu uma viagem perdida. Esse não é nosso objetivo aqui. Pelo contrário, quanto mais o Senhor brilhar em nós, menos nós mesmos vamos desaparecendo. Quanto menos de nós for visto, mais de Cristo será visto em nós. E se por meio de mim, o Senhor, em sua infinita soberania, determinar que é pela minha morte que Ele fará bem a essa igreja, ou mesmo a toda a cidade de União, está aqui o velho prontinho para morrer. Até porque eu já estou morto. Não tem mais vida. Não tem expectativas nesse mundo. Eu não espero nada desse mundo, a não ser que ele piore ainda mais. A violência, a desigualdade social, a falta de respeito, homossexualismo, prostituição, adultérios, famílias dilaceradas, rebeldia de jovens, feminismo, machismo, todo tipo de ismo maldito, tudo isso só vai aumentar. Nós não temos nenhuma esperança que isso vá diminuir. Até o dia da vinda do Senhor, isso só piora. Comentávamos com alguns irmãos aqui no meio da semana. Quando alguns admirados, assombrados, meu Deus, onde é que nós vamos parar? Quantos casos de depressão, que situação. Pois é, né? E nós nunca tivemos tanto psicólogo, tanto psiquiatra, tanto psicanalista, tanto terapeuta, tanta medicação, CAPS isso, CAPS AD. E cada dia mais gente doente aparecendo. Cada dia. Essa quantidade, essa massa de gente se proliferando. Por quê? Será que esses profissionais não sabem trabalhar? Será que esses medicamentos não prestam? Não, amados. Esses profissionais, eles estão se matando de estudar.
Eles estão se acabando em pesquisa daqui e dali, desenvolvendo metodologias, alimentação saudável, medicamento, terapias, e cada dia que passa piora mais. Onde é que está a raiz desse mal, meus amados irmãos? A raiz desse mal está no pecado, que domina o homem e faz dele escravo. Tudo que o homem pensa, tudo que ele almeja, tudo que ele sonha, tudo que ele maquina, é para o seu sucesso. Por mais que seja desagradável a Deus, ninguém se prepara desde criancinha para as perdas. Nós só queremos ganhar. Olha meu netinho aí, desse tamanhozinho, 10 meses, ele já aprendeu que se gritar, ele consegue o que ele quer. É vovô, é vovó, é mamãe, é os titi e tudo, sabe? Qualquer coisa que, toma, pega, toma, pega. E a gente precisa cortar isso daqui uns dias. Vai chorar um pouquinho, vai levar uma chineladinha na bunda, mas isso tem que ser cortado. Nós estamos criando uma geração de gente que não sabe ouvir não. Papai, mamãe, vovô, vovó, titia, a vida toda sim, 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 sim. Quando saiu de casa e se deu de cara com a vida disse não, pronto, o mundo acabou. Agora eu quero morrer, eu vou morrer, você acabou, agora eu quero morrer, eu vou morrer, eu estou deprimido, eu vou morrer, o mundo não presta, ninguém me ama, eu sou uma criatura terrível, o mundo é ruim, eu também sou ruim, eu vou morrer mesmo, não tem jeito não. Povo fraco. Pais fracos, mães fracas, famílias que desprezaram o Evangelho, não aprenderam o Evangelho, não temeram a Deus, não ensinaram seus filhos a temer a Deus. Agora chegou a hora de colher os frutos. E os frutos de uma árvore ruim só podem ser ruins. E eu entro numa casa, saio daquela, entro em outra, saio daquela, eu entro em 200 no espaço de 6 meses. A história é a mesma. Pais, mães, avós, tios, bota a mão na cabeça e onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz? Eu só amei. Pois é, amor. Só amou. Amor envolve carinho, beijo, abraço, mas envolve disciplina, cipó de tamarindo. Quando chegou nessa parte, não, meu filhinho, não, eu fui criado apanhando muito de papai, eu não vou bater nos meus bichinhos, não. Uma geração de gente que não aprendeu a ouvir não. Nós não os ensinamos a ouvir não. Mas o mundo não é como nós, cheio de peninha, de dozinha. O mundo não tem dó de ninguém. O mundo diz não, bem na cara, é a cara mais ruim do mundo. Aí a pessoa, e agora? Agora eu vou morrer. Eu vou morrer, depois eu mato todo mundo. Não, mas se você morrer primeiro, você não mata ninguém. Mata os outros primeiro, depois tu morre. Tem que ensinar até o cara fazer a maldade. Se o Senhor não fizer esse milagre, amolecer esse teu coração, a palavra de Deus, a divina semente, vai cair no teu coração como caindo nessa cerâmica, bem aí, ó. O que vai acontecer com a semente que cair aí? Com um chãozinho limpo desse, até de manhã a formiga já carregou, já comeu, né? A semente para germinar tem que cair numa terra boa. E quem vai arar essa terra, arrancar essa pedra aí e colocar um coração de carne é Deus. E a minha oração para você, amado irmão, amada irmã, é para que leve em consideração, mas leve mesmo, essa nova tarefa que você está recebendo da parte de Deus. Clamar a Ele, você que é crente, intercedendo pelos teus familiares e amigos. Senhor, dá um novo coração para ele. Arranca esse coração de pedra, põe um coração de carne ali. Senhor, amolece o coração do fulano, amolece o coração da fulana, para que a semente divina do Evangelho caia ali e produza. E se é para você mesmo, amado irmão, ore a Deus, olhando para dentro de você mesmo, e clame a Ele com toda a sinceridade do teu coração.
Senhor, eu não consigo crer na tua palavra. Tua palavra para mim é absurda. Eu não estou nem um pouco disposto a abandonar as coisas desse mundo que são agradáveis para mim, Senhor. Senhor, muda o meu coração, Senhor. Arranca esse coração de pedra e me dá um de carne. Senhor, amolece meu coração para que eu compreenda as coisas do Senhor. Amém, amado? Essa é a tua oração. Quando isso acontecer, olha o resto do milagre aí, ó. Verso 15. Depois de ser batizada, olha só, a prova de um monte de gente que há no nosso meio, que até hoje não creu na palavra do Senhor. Nunca passou pelo batismo. E quando eu falo em batismo, entra aqui, sai aqui. É uma prova cabal de que você não crê no Senhor Jesus. Você crê numa religiosidade, você tem um temorzinho aí, como a Lídia tinha também. Mas o Evangelho ainda não quebrou esse teu coração. Olha só, o tamanho da responsabilidade. Pais de família, mães de família, a família inteira na cola. Eita maravilha, hein? Para ser batizada também em nome de Jesus. E mais, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa ainda fez um pedido. Agora, olha aí, um dos motivos pelos quais você apenas frequenta a igreja e ainda comete a loucura de dizer isso para os outros. Eu frequento a igreja, não é nem a Igreja Batista Reformada de União, não. É a igreja do pastor Walter. Agora, estou bom agora, né? Eu tenho uma igreja agora. Eu frequento a igreja do pastor Walter. Não diga essa loucura. Ninguém foi chamado para ser frequentador de igreja. Não frequente igreja nenhuma, não. Nem essa aqui, nenhuma outra. Seja igreja. Você foi chamado para ser igreja, para ser corpo de Cristo, e não para frequentar. Você frequenta o estádio de futebol ali, o dia que tiver um jogo legal. Você frequenta o mercado, frequenta um clube. A igreja não. Que não foi chamado para ser frequentado, não. Amém? Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa fez este pedido. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. A casa da Lídia virou uma igreja. Na falta de uma igreja lá em Filipos para ela congregar, a casa dela vira uma igreja. Quem se converte, amados irmãos, não quer mais perder o contato com os irmãos. Quem se converteu mesmo de verdade, nem sonha mais em perder os irmãos de vista. Estar na igreja é um prazer inenarrável. É uma alegria que não se sabe nem explicar. Se essa alegria não encheu o teu coração, você não se converteu ainda, mano. Ainda não. Algum dia, porque somos seres humanos, não somos perfeitos. Aconteceu alguma coisa sobrenatural, uma coisa mesmo do outro mundo, e não deu para você vir ao culto, você fica em casa chorando, porque não pôde vir. Mas não cometa essa loucura de ficar com os pés para cima. A gente está cansado, o pé está doendo, cabeça doendo, estou com dor de cabeça, estou gripado. Faça isso não, querido. Isso é uma declaração de falta de fé. Isso é zombar da igreja do Senhor. Não cometam essa loucura. Vem pulando numa perna só, mas venha. Copiem, imitem o que o pastor de vocês tem mostrado ao longo desse ano. Passei quase 5 meses simplesmente aleijado. Deus sabia como eu pilotava essa van. Teve dias que eu tive que pôr a mulher para dirigir, que eu não dava conta. Pregando aqui sentado, porque não aguentava ficar em pé. Quem mais do que eu tinha motivo para dizer, não vou hoje não, porque estou mais que justificado, né? Se pedisse um atestado para o médico, ele teria dado. E você fica em casa porque hoje está... hoje eu fiquei muito chateado. Eu passei uma raiva lá em casa hoje. Olha, o que Deus tem a ver com a raiva que tu passou, rapaz? Vem para a igreja louvar o Senhor e esquecer dessa raiva? Será possível? Lídia foi batizada com toda a sua família e imediatamente pediu para que os irmãos ficassem com ela. Eu não vivo mais sem a igreja do Senhor, eu não vivo mais longe dos meus irmãos.
Amém, amados?